Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Eu espero que estejam todos bem e que o vídeo possa trazer uma reflexão positiva aí para a noite de hoje. Então, nosso tema é os inimigos desencarnados. Então, o Evangelho traz o seguinte: tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Um deles é que a maldade não é um estado permanente dos homens. Então, a máxima do Cristo, né, de amar o próximo como a si mesmo, ela vem ao encontro do que o tema de hoje fala, porque amar o próximo como a si mesmo, né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, ele não cita quem é o próximo, né? E aí o próximo pode ser o familiar, pode ser o amigo, pode ser o colega, pode ser o conhecido, e aí a gente vai afastando, né? Pode ser qualquer um, inclusive pessoas que pensam diferentes da gente. E pessoas que pensam diferente da gente, não necessariamente a gente precisa tratar como um inimigo, mas se chegamos ao ponto de olharmos para esse, esse irmão com esse grau de sentimento negativo, né? A gente precisa começar a se trabalhar, né? E aí a gente tem vários motivos para a gente olhar para esse irmão sem que seja com essa inimizade, né? O primeiro delas é justamente o fato de que, né, precisamos amar a todos como amamos a nós mesmos, então como a gente deve olhar para as falhas do próximo do mesmo jeito que a gente espera que olhem para as nossas falhas, ou seja, o julgamento mais brando, né? E até porque a doutrina espírita ela traz, ela apresenta, ela explica que a questão da maldade do homem, ela vem muito mais da ignorância, da falta de entendimento do que aquela ação pode gerar no próximo, do que uma maldade natural, né? Não é da natureza humana ser mal, né? Deus não criou nenhum ser para a maldade, né? Então a doutrina espírita ela traz o quê? Que os erros, né, as falhas, a maldade são justamente por conta da ignorância, né, da falta de entendimento, do fato de sermos imperfeitos, né? Mas ninguém nasce para ser mal, ninguém foi criado para isso, né? É a falta de entendimento, é não saber, né? Não, é cometer um erro. Ninguém briga, por exemplo, com uma criança que comete um erro, né? A gente vai olhar e dizer, não, mas não tem como ela saber que isso é errado ainda. Então o que a gente faz, a gente vai lá e ensina, né? O objetivo é que ela aprenda que aquilo é errado e consiga seguir em frente evoluindo, né? Se melhorando. Assim como a gente não briga lá com o pessoal da autoescola que está aprendendo, né? A gente não deveria passar buzinando, xingando, reclamando. Por quê? Porque eles estão também no processo de aprendizado, assim como nós estivemos em algum momento da nossa vida. Todas as falhas, todos os erros seguem nesse mesmo caminho. E outro motivo importante para que a gente olhe, né, dessa forma, né, com perdão, é o fato de, por exemplo, a morte, né, a questão de apagar o ódio com o sangue, né, apagar o ódio com o sangue do seu inimigo, ele não afasta ele de você, né? Como espíritos imortais que somos,
eu sou o mesmo cara. Se eu sair daqui hoje e desencarnar, eu vou ser o mesmo cara. Com os mesmos pensamentos, com os mesmas falhas, com os mesmos vícios, com os mesmos pensamentos, sejam eles positivos ou negativos, né? Ideias boas ou ruins, né? Com as mesmas amizades, com os mesmos pensamentos. Então, se eu desencarno, eu continuo sendo o mesmo cara. Então, se teu inimigo desencarna, continua com o mesmo pensamento. Se existe ódio, se existe raiva, se existe inveja ou rancor, ela vai continuar existindo. Todos esses sentimentos continuam existindo. Então, saber que a presença material ela não impede de a inimizade de continuar, né, ou que o seu inimigo continue, faz com que a gente pense que o ideal é que a gente não tenha inimigos, né? Não criar inimigos, porque o inimigo desencarnado ele é tão ruim ou até pior, né, do que o inimigo que está encarnado. O inimigo desencarnado a gente tem formas de afastar, de controlar, a sua influência, mas ele está bem mais presente do que o material. Né? O espírito desencarnado, o inimigo desencarnado, ele é o teu obsessor. Né? E esse obsessor, ele não tem consciência ele não é mal por natureza, né? Ele não tem consciência de que causar o mal pra gente, com a energia, com o sentimento de raiva, de inveja, de ódio, ele não tem noção que isso está prejudicando ele também, né? E que isso só vai gerar mais sentimentos negativos entre. Então, reconciliar-se com quem puder nessa vida, ela acaba, né, utilizando a misericórdia, utilizando o perdão, pedindo perdão, né, ou sabendo perdoar, ela vai acabar afastando, né, acabar eliminando laços negativos entre os espíritos. Né? O ato de não perdoar, o ato de sentir ódio, de sentir raiva, de sentir remorso, né? ela, ela acaba ligando negativamente dois espíritos, né? Liga de forma ruim. Ela gera uma, né? A gente pode chamar de um karma, a gente pode chamar de uma dívida, mas vai gerar um laço que é ruim, né? E que precisa ser trabalhado em algum momento, que precisa ser resolvido em algum momento. Então, o perdão, a ideia de perdoar o próximo, né? A ideia é justamente eliminar esses laços negativos, né? Porque Jesus não disse para ninguém que precisava matar o inimigo, nem destruir o inimigo, nem se afastar do inimigo, né? As palavras foram, né? Amai o vosso próximo, amai o seu inimigo. É difícil, né? Como a gente já falou, a palavra amor usada por muitas de formas diferentes, amor de mãe, pai, filho, esposo, amigos, né? Amar as coisas e amar o inimigo, né? Todas as palavras que a gente utiliza a palavra, né? Todos os sentimentos que a gente utiliza a palavra amor, que é o mais próximo que a gente não consegue explicar direito, né, esse sentimento. Mas talvez a gente olhe para a forma que Jesus lidou, né, com os irmãos que consideravam ele como um inimigo, né? Então ele perdoou. Ele pediu para que Deus perdoasse também, porque
eles não sabiam o que estavam fazendo, ou seja, perdoa porque são ignorantes, eles não entendem ainda, né? E se ele consegue mostrar na prática, né, depois de todo o sofrimento que ele teve, e ele ainda ter esse sentimento de perdão, por que que a gente não consegue, né, perdoar às vezes um irmão, né, perdoar um familiar, perdoar o próprio irmão, perdoar o próprio pai, às vezes por, por ideias, ou às vezes simplesmente por pensar diferente, ou por cometer um erro, né, um equívoco, ou às vezes até um erro mais grave. Mas a gente precisa exercitar, né, o fato de de perdoar, de ter misericórdia para com o próximo. Se a gente pensar na misericórdia, né, de, pensando na misericórdia de Deus, sem essa misericórdia, sem essa possibilidade de sermos perdoados e de perdoar, nós nem estaríamos aqui hoje. Se Deus nos concedesse apenas uma chance, apenas um momento, apenas um erro, apenas uma falha, e depois disso não termos mais chance, né, eu acredito que a maioria não estaria aqui. Acredito que até todos não estariam aqui hoje, né? Nem para fazer o vídeo e nem para assistir. Todo mundo já cometeu um erro, pelo menos nessa vida. E a misericórdia de Deus é que nos permite continuarmos aqui, mesmo errando, né? Porque Ele nos dá a possibilidade de aprender com o erro e de tentar resolver isso, de tentar pedir perdão ou perdoar e tentar se melhorar. E dessa forma a gente vai evoluindo. E esses obsessores, às vezes, que a gente fala, às vezes não é nenhum problema, algo que a gente fez diretamente, né? O obsessor pode ter um sentimento de vingança conosco por algo que a gente fez, então o fato de termos um obsessor faz com que a gente lembre que cometemos erros, né? Ninguém tem um obsessor de graça, algo a gente fez. Mas também, além desse obsessor que tem uma ligação direta conosco, nós temos também obsessores que acabam se aproximando de nós por conta de escolhas nossas nessa própria vida, né? Então, a gente fala muito do orar e vigiar, então a forma que a gente pensa, né? O jeito que a gente analisa as coisas, o jeito que a gente lida com as coisas, ela gera pensamentos, geram sentimentos, e esses sentimentos e pensamentos são energia, né? Vibração. Da forma que a gente estiver vibrando, né? A nossa frequência mais baixa ou mais alta, a gente vai atrair espíritos com essa mesma frequência. Então, se os meus pensamentos são de raiva, de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, espíritos que eu vou atrair para perto de mim são espíritos com essa mesma frequência, com esse mesmo tipo de pensamento. Aí a gente vai gerar, né, vai trazer para próximo, para perto da gente, obsessores que não tinham nada a ver conosco, né, mas que agora acabam criando um laço energético, né, de vibração. E aí a gente pensa, mas não é justo, não fiz nada para ele. Só que a gente tem que lembrar que a gente está num mundo de provas e expiações. Que se no nosso mundo não tivéssemos espíritos com esses pensamentos, essa frequência, espíritos merecedores, né? Encarnados, né? Merecedores de passar por esse tipo de provação, nós não teríamos espíritos obsessores, né? Então, cada um está no lugar que precisa, né? No lugar que merece, no lugar que é importante para a sua evolução. Se a gente está aqui hoje passando por essas situações,
é porque a gente precisa. E a gente precisa enfrentar isso da melhor forma possível. Sempre pensando na misericórdia de Deus, no perdão e no amor. O amor que foi nos ensinado pelo nosso Mestre Jesus. E aí, o fato de a gente enfrentar isso com indulgência, benevolência, né? Tentarmos enfrentar isso com bondade, com caridade, porque o ato de perdão, o ato da misericórdia, ele é um ato de caridade também, né? Então, não podemos pensar como se fôssemos injustiçados, né? Ah, não podemos também não perdoar com uma preocupação, né? Uma preocupação de que o fato de termos esses espíritos mostra que precisamos aprender algo, né? E quando a gente não consegue exercitar o perdão, né, por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né, esses espíritos estão aí não como forma de punição, talvez uma forma de punição, né, para aquele que não consegue perdoar, né? Então, eu não consigo perdoar, não vou perdoar, não quero saber, não é algo para que eu quero exercitar nessa encarnação. E aí a gente abre caminho para esses espíritos que vibram da mesma forma, né? Então não é uma forma de punição, né? Mas é uma forma de aprendizado, né? Através dessas obsessões. Então, assim, a, o caminho que a gente precisa buscar para que a gente evite esses inimigos desencarnados é que a gente perdoe e peça perdão, que a gente elimine laços que unem negativamente a gente a outros espíritos, né? Então, ao invés de a gente criar laços e manter laços negativos, que a gente aprenda a perdoar, a gente aprenda a engolir o nosso orgulho, a gente aprenda a pedir perdão também, para que a gente possa desatar esses nós, né? Desses sentimentos negativos e que a gente possa criar laços positivos, né? Criar laços de amor, criar laços de fraternidade que nos auxilia tanto na nossa evolução individual, evolução espiritual, como na evolução da nossa própria sociedade, né, e da humanidade como um todo, né? Espero que tenha auxiliado vocês de alguma forma, que esse tempinho que a gente passou aqui refletindo tenha trazido algo benéfico, algo de bom, né? E ficamos aí para a próxima semana. Agradecemos aí por assistirem, agradecemos por fazerem parte aí dessas nossas atividades.